Baruch Hashem, Shalom, Shalom, Shabbat Tov. Hoje é o primeiro dia do Shabat, o primeiro dia da semana, e já vamos começar conectados com o Shabat. Então, por isso, primeiro dia do Shabat. E hoje nós estamos no dia 28 do mês de março do ano 2021, e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 15 de Nissan, do ano 5781. Até o pôr do sol nós estamos no primeiro dia de Pessach, né? E a partir do pôr do sol até o próximo pôr do sol de amanhã, segundo dia do Shabat, nós estaremos no segundo dia ou segunda noite de Pessach. Por que 2 noites de Pessach? Lembrando que o Pessach em Jerusalém é comemorado uma vez, um dia. Mas como as comunicações antigamente eram mais rústicas, né? Então demorava-se para as comunicações mostrando qual que era o dia de Rosh Chodesh, qual era o dia de Yom Tov, qual era o primeiro dia da festividade A, B ou C. Então por isso normalmente as festividades fora de Jerusalém, elas têm 2 dias, no caso específico de Pessach, que nós estamos falando, ok? E de acordo com cada realidade das festividades, sempre tem um dia mais fora de Jerusalém, devido a essa questão, essa dificuldade que havia antigamente nas comunicações, ok? Então, pela graça bendita de Hashem, ontem à noite tivemos aí a nossa live, Hag Sameach Pesach, 5781, e foi a primeira vez que nós realizamos aí ao vivo. Então nós pedimos desculpas pelas falhas que se apresentaram no decurso da live, mas se Mashiach não se revelar até o próximo Pesach, certamente o Eterno nos dará a graça de fazermos melhor do que esse ano aí. Mas apesar de tudo, nós esperamos que realmente cada um que esteve conosco ali na live, aqueles que estão vendo ou irão ver posteriormente através dos vídeos, que a graça bendita de Hashem alcance cada vida, cada família, e faz um renovo, né? Em cada vida, em cada família, lembrando-se que Nissan é o mês da redenção, libertação da escuridão para a luz, libertação da escravidão para a liberdade, com a qual finalidade? Prestar um serviço de coração, um serviço de amor para com o nosso Hashem, ok? Nós estamos aí com a Leocádia Pereira, ali Colombo, próximo a Curitiba, Paraná, Donária, Lisboa, Portugal. Temos aí a Carla de Costa, Vila Velha, Santa Catarina, o Rodrigo Maia, Sasazaki, Manaus, Amazonas, Baruch Hashem, né? E hoje nós estamos aí há 191 dias do ano 5781. Ontem nós finalizamos a nossa 25ª Parashá, Tzav, e portanto no dia de ontem nós concluímos 2.947 versículos da Torá, lidos, ouvidos e estudados, né? E hoje nós estamos iniciando a 26ª Parashá, que está no livro de Levítico, a partir do capítulo 9, e vamos até o capítulo 11, verso 47, com a 26ª Parashá, Shemini, que significa 8º, né? Então nós vamos aí estudar essa semana mais 91 versículos, ok? Baruch Hashem por isso. E hoje nós estamos, né, adentrando nas gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel,
o Simoniel Delmiro, Baruch Hashem, Simoniel, Monte Alto, interior de São Paulo, a Cibele, né? Shalom, shalom, Cibele. Então nós hoje estamos entrando no grupo das Gotas de Sabedoria do Rebbe Menachem Mendel, com o título Verdade. Teremos a partir de hoje 17 ensinamentos que o Rebbe estará falando diretamente conosco sobre verdade, ok? Então vamos ver a introdução para esse grupo, né, sobre verdade, aquilo que o Rabino Tzivi Freeman, que fez as compilações para este livro, né, Trazendo o Céu para a Terra. Este é o volume 1, tem o volume 2 também. Quem ainda não adquiriu, procure aí nas melhores livrarias, né? Entre elas a nossa loja lá no Brooklyn, São Paulo, Bnei Noach, bnei-noach.org.br, que lá também tem, e demais livrarias aí que estão oferecendo estes livros, ok? Então a introdução que o nosso rabino Tzivi Freeman, sobre esse grupo de 17 ensinamentos sobre verdade, diz assim: no início as pessoas contemplavam com admiração o mundo à sua volta, depois começaram a compreender o que podiam, mas a admiração persistia. Finalmente vieram a crer que podiam entender tudo, que qualquer coisa que não tenha sentido simplesmente não é verdade, não existe. Foi então que a admiração morreu. Tudo isso é um preâmbulo à visão do Rebbe. Descarte a noção de que verdade significa aquilo que tem sentido para você. Os que acreditavam nisso chamavam a lâmpada de Edison, né, de embuste, enquanto Menlo Park era iluminado por sua luz, né? Edison foi o que descobriu a lâmpada, né? E então mesmo as pessoas vendo que, por ele ter descobrido a questão da eletricidade, a lâmpada, né? As pessoas vendo aquilo ainda diziam que não acreditavam naquilo. São tempos difíceis que também nós estamos vivenciando na atualidade, abrindo um parênteses aqui para os nossos comentários, né? Temos aí o Del Pupo, o Sebastião, shalom, shalom, de Bauru. Tudo bem, Del Pupo? Baruch Hashem, daqui da nossa região. A Simone Cremonese, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, também já está aí conectado conosco, né? O Simoniel Delmiro, não sou judeu, sou cristão. Ontem comemoramos o dia 14 de Nissan, Shalom, né? O pôr do sol de ontem, Simoniel, ao pôr do sol de hoje, é o dia 15 de Nissan, é o dia de Pessah. Até o pôr do sol de ontem era 14 de Nissan, que é exatamente a véspera, né, de Pessah. O dia judaico ele é contado de pôr do sol a pôr do sol. Por isso, ao pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos, sem sombra de dúvidas, no dia 15 de Nissan, que é o dia de Pessah. Pessah, lembrando aqui, né, que não é Páscoa. A tradução de Pessah não é Páscoa, certo? E o Pessah judaico, falando dessa forma, não tem absolutamente nada a ver com a Páscoa romana, certo? O Pessah, a tradução correta é passar por cima ou pular por cima. Quando o povo judeu estava para ser liberto do Egito, foi quando foi sacrificado o cordeiro, e nas vergas e ombreiras das casas que foram colocadas as marcas, né, do sangue do cordeiro. Então o anjo da morte, que foi a última praga do Egito, a morte dos primogênitos, essa última praga ela afetaria todos, sem exceção,
todos que estavam habitando na terra do Egito. Então, a única forma de escapar do anjo da morte naquela noite era exatamente o cordeiro que foi sacrificado e o sangue dele sendo marcado nas vergas e ombreiras das casas. Aonde tinha esta marca, o anjo da morte ele passava por cima ou pulava por cima daquela casa e ia procurar a outra casa onde não havia a marca do sangue do cordeiro. Então, em todas as casas onde não havia a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro, o primogênito da casa morria. Foi isso que aconteceu, a praga dos primogênitos. Jandir Dias, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Baruch Hashem. Então, dessa forma, nós precisamos estar focados em alguns detalhes aí, Simoniel. Primeiro, o cordeiro que foi sacrificado na última noite ali do povo judeu no Egito, o sacrifício não foi para perdão de pecados. Então a primeira coisa, o cordeiro não foi sacrificado para perdão de pecados. Aliás, na história bíblica, em nenhum lugar está escrito que o cordeiro foi sacrificado para perdão de pecados. Nunca. Essa é uma coisa que nós precisamos ver aí como a questão, né, da lâmpada de Edison, né? Edison, melhor dizendo, né? Edison, o que é, Edna? Thomas Edison, a minha querida Edna, que é um poço de sabedoria, né? Ela me lembrou que é Thomas Edison. Baruch Hashem pela minha querida. Então, Thomas Edison, né, que descobriu a lâmpada aí, etc e tal. Então, mesmo as pessoas vendo que o parque estava sendo iluminado pelas lâmpadas de Thomas Edison, eles ainda não acreditavam em Thomas Edison que tinha descoberto a energia. Então, é a mesma coisa, os tempos difíceis que nós estamos vivendo aí, né, nos últimos tempos, as verdades estão sendo ditas, elas estão sendo trazidas. E, infelizmente, uma boa parte das pessoas ainda continuam, como diz assim, continuam no encanto do canto da sereia e acabam vendo a verdade, mas não acreditando que é verdade. Então, biblicamente, cordeiro nunca foi sacrificado para perdão de pecados. Aliás, na nossa aliá de hoje, o tema nós estaremos vendo exatamente isso daí. Então, o Simoniel e os demais, não saiam da live. Nós temos aí a resposta sobre cordeiro. É ou não é para sacrifício de perdão de pecados? Se não é, o que foi usado? Qual animal que foi usado para perdão de pecados? Então nós vamos ver daqui a pouco na nossa aliá, ok? E outra coisa, né? Quando a praga do Egito ela chega e começa a matar a todos os primogênitos, desde os animais até os seres humanos, certo? Quando isso começa a acontecer e há uma grande lamúria, um grande pranto em todo Misraim, em todo o Egito, o faraó manda chamar Moshe. E vai Moshe e Arão ao encontro do faraó. E quando o faraó diz para ele, sai com todo o teu povo, com tudo que pertence a vocês, com tudo que vocês quiserem, né? Vão embora, vão servir o seu Deus. No finzinho da conversa, o faraó diz assim para Moshe, faça a sua prece em meu favor também. Por que o faraó pediu para Moshe fazer uma prece especial para ele? Porque o faraó, ou paraó, ele era primogênito. Então a qualquer momento o anjo da morte ia ceifar a vida dele. Então ele viu que quando Moshe disse sobre a mortandade, a última praga dos primogênitos no Egito, então a princípio o faraó não fez questão nenhuma. E aí começou a acontecer, ele chama Moshe
vai Moshe e Arão, conversa com ele, ele autoriza a libertação completa de todo o povo israelita e aquela multidão de povos misturados que queriam sair com ele. E dessa forma o faraó ainda pede que seja feita uma prece para ele, para que ele não morresse, porque ele também era primogênito e a qualquer momento o anjo da morte o alcançaria. Então essa é um outro detalhe sobre a questão de Pêssar. Outra questão importante de Pêssar para nos lembrarmos, Simoniel, é que o sacrifício do cordeiro, a essência do sacrifício dele, era o sacrifício da idolatria, destruição da idolatria. Porque no Egito, naqueles dias, o cordeiro, ele era adorado como um deus. E devido, a falta da prática diária do povo israelita no Egito, na sua grande parte, eles também acabavam respeitando e adorando o cordeiro como um ídolo. Então, por isso, no dia 10 de Nissan, cada família pegava de um cordeiro sem defeito, colocava dentro da sua casa, e durante 4 dias eles tinham que ficar analisando o cordeiro para ver se ele tinha ou não algum defeito, para poder ir por sacrifício. Essa era a ordem de Deus para o povo israelita. 4 dias eles ficaram olhando aquele cordeiro, que era um ídolo, um deus, uma divindade para o Egito, e que eles já estavam se acostumando a essa prática. Então, durante 4 dias, Deus deu ao povo israelita a oportunidade de ficar diante do ídolo, analisar e tomar uma decisão. Eu destruo a idolatria ou eu me submeto a ela? Por que 4 dias? Porque 4 dias dá muito tempo para se pensar o que fazer e como fazer. E nesses 4 dias, eles tiveram a convicção de que o cordeiro era apenas um animal da criação e não um Deus. E quando eles vão finalmente no entardecer do 4º dia, eles começaram no dia 10 de Nissan. Ao entardecer do 4º dia em que eles colocaram o cordeiro dentro das suas casas, sem defeitos, então foi no dia 14 de Nissan, véspera de Pêssar. E foi aí então que eles sacrificaram o cordeiro e pegaram do seu sangue e colocaram nas vergas e as ombreiras da casa. A carne do cordeiro, ela foi conduzida para dentro da casa, no seu fogareiro, para ser ali assado sobre as brasas. E a família, que estava dentro da casa, se fosse uma família pequena, essa família chamava uma outra família pequena e as 2 famílias então estariam ali comendo do cordeiro. Ou seja, definitivamente, a mensagem central, definitivamente a idolatria estava destruída. Então, a partir daquele momento, o povo israelita tinha mérito para poder ser liberto do Egito, porque até então eles não tinham méritos para serem coroados com a libertação do Egito. Por isso, as 2 mitzvot, os 2 mandamentos que Deus deu ao povo judeu antes da libertação foi a Brit Milá, a circuncisão, e a segunda, exatamente, o sacrifício do cordeiro. Então, quando eles fizeram a Brit Milá, que foi removida toda a carne do prepúcio, significando que estava toda a carnalidade, materialismo, estava sendo removido dos corações, das mentes do povo judeu. E quando eles sacrificam o cordeiro, então eles estão ali definitivamente dizendo que a idolatria estava sendo destruída na vida deles. Então eles adquiriram esses 2 grandes méritos para poder obter a libertação. Por isso,
Nissan é o mês da redenção e significa libertação da escravidão. O que é escravidão? É a idolatria nas suas diversas ramificações. E os nossos sábios, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, fala bem claro que o maior inimigo que nós temos é o nosso ego. A maior idolatria que nós temos é o nosso ego, onde tudo está em torno do eu e para mim. Então essa é a maior idolatria e esse é o maior inimigo a ser vencido do ser humano. Por isso os sábios falam, nós precisamos nos libertarmos do nosso Egito. Há mais de 3.300 anos aconteceu a libertação do povo judeu de Mitzrayim, do Egito, ou seja, da escravidão física que ali acontecia naqueles dias. Com a idolatria, a libertação espiritual com o sacrifício do cordeiro. Ou seja, com a Brit Milá, a circuncisão, e com o sacrifício do cordeiro, os dois grandes méritos para a libertação. Qual a finalidade da libertação? Para servir o Deus verdadeiro, que está bem claro nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, vamos dizer, esta é o resumo de Pessach para os nossos dias. Vamos realmente procurar sermos libertos do nosso próprio Egito, ok? Continuando aqui a introdução do nosso rabino Tzvi Freeman sobre verdade, que teremos aqui pela frente 17 ensinamentos sobre verdade que o Rebbe nos traz. Então nos fala, sobre a questão, os que acreditavam nisso chamavam a lâmpada de Thomas Edison de embuste, enquanto Menlo Park era iluminado por sua luz, e escreviam teses para provar que o homem não podia voar dentro de uma máquina, quando os irmãos Wright faziam exatamente isso em público havia 5 anos. Eles são tão tolos quanto os cientistas do século VIII, que jogaram os meteoritos para fora dos museus porque diziam: pedras não caem dos céus, porque não há pedras nos céus. A verdade é algo que você encontra rendendo-se a ela. A verdade, muitas vezes, é algo que você preferiria rejeitar, algo que se recusa a acomodar-se dentro de sua mente. A verdade vem de um lugar além da sua capacidade de entendimento, além de, entre aspas, você, ego, eu, para mim. Assim, que tiver reconhecido que sim, essa é a verdade indiscutível, então você deverá envolver todas as células de seu cérebro para compreender, para digeri-la. Mas acontece com admiração, com o vazio de olhos e ouvidos abertos para aquilo que o mundo lhe está dizendo, Então vejam, as pessoas viram as luzes de Thomas Edison, as pessoas estavam vendo todo aquele preparativo dos irmãos Wright sobre a questão de poder voar, mas mesmo assim as pessoas permaneciam incrédulas, e imagine, isso é coisa lá do Esquinto dos Infernos e por aí afora vai, naquelas imaginações, não é verdade? E mesmo vendo a verdade, não acreditavam na verdade. A mesma coisa foi que aconteceu no século VIII, quando vários cientistas, hoje em dia a gente ouve muitas pessoas falando assim, não, diante dessa pandemia aí que está aí, nós temos que ouvir os cientistas, nós temos que ouvir os especialistas, mas vejam o que os cientistas do século VIII fizeram. Eles pegaram as pedras de meteoritos e jogaram simplesmente fora, porque diziam, não cai pedra do céu. Isso é mentira. Entendeu?
Então, essas 17 ensinamentos, instruções que nós vamos ver aqui com o nosso Rebbe nos próximos 17 dias a contar de hoje sobre verdade, é exatamente para desmistificar a mentira como verdade. E definitivamente defendermos verdade é verdade. Ponto. Certo, Luiz Ribeiro? Itaquera, Grande São Paulo. Certo, Edina Silva, Bauru, São Paulo, nossa região aqui. Ou seja, prestem bem atenção, amados. Preste bem atenção, para que você não seja enganado. Quando nós, a partir do momento que nós compartilhamos com os amados a prece redigida pelo Rabino Adin Evan Israel Steinsaltz, prece para esses dias de pandemia mundial, já falei aqui e torno a falar, preste atenção nos detalhes da oração. Prestem detalhes nas minúcias da prece do nosso sábio Rabino Adin. Vejam bem, dentro da prece diz assim, ó: livra-os de um inimigo invisível. Sabemos muito bem que o bichinho é invisível, ok? Resgata-os da morte. Maravilha. E protege-os do pavor. Aqui tem uma palavra-chave, pavor. Protege-os do pavor. Por quê? Porque o que você mais vê na imprensa marrom, roxa, na imprensa marrom e roxa, por quê? Porque mentem tanto que ficam até roxo de tanto mentir. E qual é a mensagem deles? É mensagem de medo, pavor, terror, ameaças de prisão, ameaças de morte, por aí afora vai. Por que eles querem que você fique trancado dentro de casa e de frente dos canais de televisão que só trazem medo, pavor, terror e morte? A imprensa se tornou simplesmente noticiário fúnebre. Por que querem que você fique preso dentro de casa com pavor? Para você não descobrir a verdade. Porque a verdade liberta. A verdade, ela faz com que os grilhões caiam por terra. A verdade faz com que a pessoa seja liberta na sua razão, na sua mente, no seu consciente, no seu subconsciente, e não se torna escravo de ninguém. Prestem atenção o que aconteceu esses dias atrás num determinado estado, em que o novo ministro da Saúde disse, ó, a partir de agora, todo óbito, toda certidão de óbito precisa ter o número do CPF e o número do seu cartão do SUS. Num determinado estado, tinha dado naquele dia a notícia de 1.021 mortes pelo bichinho. No dia seguinte, após essa ordem do novo ministro da Saúde, o número de mortes caiu para 281. De repente, ou seja, de repente nós percebemos que CPF cura. De repente nós percebemos que o número do cartão do SUS cura. Já não precisa nem de remédio mais. É só você pegar o seu cartão do SUS e do CPF e ó, anda com ele na sua frente. Você espanta o vírus, a morte e tudo mais. Percebeu? Entendeu? A verdade liberta. Por isso, mês de Nissan, mês da redenção, libertação da mentira para a verdade, da escuridão para a luz, da escravidão para a liberdade. Por que eles querem que você fique trancado em casa? Porque é mais fácil de controlar as pessoas e é mais fácil de instituir
um regime ditatorial. Aí todos se tornam escravos, de repente, da noite para o dia. A verdade, ela liberta. Então, veja o que diz a prece do nosso Rabino Adim, certo? Outro texto que nos chama a atenção, além do pavor aqui, né? Realmente fala, né, de enviar a luz confortadora, né, para iluminar os corações aflitos dos órfãos, dos pais, das mães, dos homens e mulheres que padecem a dor da perda de seus entes queridos, né? Também ele pede a questão de conceder a plena recuperação aos doentes, aos infectados, aos que lutam para sobreviver ligados a respiradores e aqueles também que estão angustiados no isolamento. A palavra-chave aqui é angústia do isolamento. Já está provado estatisticamente, violência domiciliar aumentou, estupros dentro da casa, da família aumentou, suicídios aumentaram, os consultórios de psiquiatras estão abarrotados na questão de agendamento. As pessoas estão ficando malucas, angustiadas por causa do isolamento. Ou seja, o sistema é bruto. O globalismo não tem piedade. O sistema socialista comunista não conhece o que é misericórdia. Por isso já mataram na história mais de 100 milhões de pessoas no mundo. E eles querem dominar o Brasil. Eles querem dominar os Estados Unidos, as duas grandes democracias do mundo. Porque se eles conseguirem isso, fica fácil de dominar o mundo. Porque a Europa, na sua boa parte, já está dominada pelo socialismo. E a maioria das suas lideranças políticas nem filhos têm para lutar por um futuro melhor para os seus filhos e netos. E se você começar a entrar um pouco mais profundo na história atual francesa, com o seu líder e o cerimonial que foi feito lá, naquela abertura daquele grande canal que vai passar de um lado para o outro, lá na França, lá, o ritual da inauguração daquele túnel, tudo que você vê ali é tudo antibíblico, na expressão normal, né, comum que se corre no mundo aí, é totalmente satânico, antibíblico, anti-Deus da Bíblia, é contra o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso que realmente muitos socialistas querem destruir, principalmente aqui no Brasil, querem destruir a consciência de Deus e a consciência de família, porque nem família eles têm para zelar por elas. A maior parte das lideranças políticas. Então, amados, o mês de Nissan para nós é muito importante, é fundamental nós realmente abraçarmos essa mensagem como não-judeus, como Benei Noah, o mês da redenção, a libertação da escravidão para a liberdade, da escuridão para a luz, a libertação da mentira para a verdade, e realmente falarmos num alto e bom som o que é luz, o que é liberdade, o que é verdade, porque querem a todo custo tirar a tua liberdade, o teu direito de viver. E essa é uma das grandes mensagens de Nissan. Outra questão chave que nós temos aqui na prece do Rabino Adim, diz aqui em outro trecho, ele pede, né, para que o soberano do universo
né, dê forças, ânimos, esperança ao teu povo, Israel, à tua terra, que é o mundo que nós habitamos, e ao teu mundo, que significa os povos, certo? Outra questão que ele fala aqui na sua prece, para que as pessoas removam dos seus corações o ódio umas para com as outras, né? Não podemos esquecer, por exemplo, que o dilúvio, os dias do dilúvio e os dias de Sodoma e Gomorra, né, somando a destruição do primeiro e segundo templo, tudo estava com uma coisa em comum, tinha em todos eles: o ódio para com o próximo. Ao pegarmos a história, dilúvio, Sodoma e Gomorra, destruição do primeiro e segundo templo, nós vamos encontrar esta palavrinha, ódio um contra o outro. Por isso as destruições aconteceram. Então, que remova nos nossos dias, Hashem, o ódio de uma pessoa com relação a outra, né? Depois ele diz assim: insufla a luz da tua sabedoria, ou seja, insufla a tua sabedoria nas mentes das pessoas, para que elas não venham sucumbir ante falsidades ou as mentiras. Como o caso que nós falamos aí sobre o CPF, número do SUS, do cartão do SUS, como que de um dia para o outro, de repente, né, as mortes são tão reduzidas. Então que as pessoas não venham sucumbir diante das mentiras, diante das falsidades, certo? Clareia a mente dos ingênuos que se deixam levar pelas falsas informações. O Conselho Federal de Medicina, que abriga milhares e milhares de médicos no Brasil, se pronunciaram recentemente, dizendo que tudo que foi feito nesses 14, 15 meses aí, com referência à pandemia, está errado. A Organização Mundial da Saúde falou com todas as letras que lockdown não funciona. O Conselho Federal de Medicina disse claramente que remédios bons e baratos curam dessa doença, mas que, infelizmente, uma outra parte de componentes da medicina não querem que remédios bons e baratos venham curar as pessoas, porque tem interesse na indústria farmacêutica e na indústria laboratoriais. Din-din no bolso. Quem honra, todo médico que honra o seu juramento de salvar vidas, estão trazendo pelas redes sociais a mensagem que aqui o nosso rabino, desde julho do ano passado, essa prece está circulando os 4 cantos do nosso mundo, para que as pessoas não venham sucumbir diante das falsidades. E graças a Deus que esses médicos que estão honrando o seu juramento estão fazendo isso. E por que eles estão fazendo nas redes sociais? Alguém na dúvida diz, por que eles não vão para as redes de televisão e a imprensa em geral? Pelo simples fato porque eles impedem. Porque eles não querem que a verdade seja dita. Então o que sobra? As redes sociais. Você nunca vai ouvir aquele grande jornal das 8, 8h30 da noite aí, numa grande mídia, falar sobre isso. E outras, à semelhança dela, não vão falar verdade porque eles são pagos para mentir. Eles lucram com a falsidade, com o pavor. Eles não lucram com a liberdade, com a verdade, entendeu? E o que mais que nós temos aqui? E que o espírito de caridade e justiça venha imperar em teu mundo.
Então vejam bem aí, né? Tem várias e várias pessoas, entidades que estão se envolvendo, né, com aquela ação social, cesta básica aqui, ali e acolá, né? Momentaneamente é um remédio, modo de dizer, de forma para resolver o momento. Mas isso não pode permanecer. As pessoas precisam ter o direito de trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia. Porque se continuar desse jeito, vai secar todas as fontes. Aí não tem nada para ninguém, só para eles que estão ali, ó, conectados no sistema. Assim como também diz, né, que todos os seres humanos venham construir e plantar e prestar assistência aos que estão assolados pelo sofrimento e a curar as feridas do mundo. Essa precisa ser o nosso foco, né, amados? Principalmente a começar pela questão espiritual, clamar ao soberano. Primeira coisa, o clamor ao soberano. Imediatamente, ação. Que ação que nós podemos fazer? Fazer conhecer de forma bem clara sobre a verdade, a liberdade e a luz. Para que ninguém seja escravo de ninguém, ok? E finalmente, né, a prece do nosso Rebbe diz, né? Ó Pai misericordioso, tu que mantens com fidelidade teu pacto com a humanidade. Qual é o pacto com a humanidade que ele tem? É o pacto que ele fez depois do dilúvio com Noé, com Noah. É o pacto com a humanidade. E o pacto que ele diz que ele não exterminaria o mundo. Porque você ouve as notícias por aí, né? Tem momento que você ouve as notícias tão fúnebres que estão falando por aí, que você entra na rede social e diz assim: oi, tem alguém do outro lado aí? Porque segundo a notícia aqui, acho que só eu que estou vivo. Tem mais alguém vivo por aí? Entendeu? Então, Pai misericordioso, né? Tu que mantens com fidelidade teu pacto com a humanidade. É o pacto depois do dilúvio. O pacto com Noah. O pacto de Noé. Então as pessoas muitas vezes ficam bitoladas só no literal e não entende a profundidade da mensagem, a profundidade do pacto, da aliança que Deus fez com a humanidade. Então só ficam batendo na tecla aí: não, Deus não vai mais destruir o mundo com água, Deus não vai mais destruir o mundo com água. Aí aparece alguém aí, né, que diz que é mais esperto e fala assim: não, ele não vai acabar com água, agora vai acabar com fogo. A idiotice por falta de conhecimento é muito grande. É o que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas defendendo a mentira como verdade e acusando a verdade como mentira. Então a profundidade da aliança de Deus, o pacto de Deus com a humanidade é que a humanidade não será extinta. Nunca mais. Seja por água, por fogo, por meteoro, bomba nuclear, guerra nuclear, não vai ser extinto. Não é bíblico isso, gente. Não é bíblico. O que é bíblico é que Deus, através da revelação do justo e verdadeiro Mashiach, vai fazer a restauração da terra. É a época da redenção, onde todas as coisas serão curadas. É aqui. Não nessa falácia que se diz: eu vou morar no céu, como muitos cantam por aí. Eu vou morar no céu. Você não vai morar no céu porque você não tem condições de virar estrela. Você não tem condições de virar um meteoro. Você não tem condições de virar um dos planetas que estão lá no universo, lá fora. Esta é a realidade. E esse título que nós temos aí dentro desse grupo de 17 ensinamentos do nosso Rebbe, verdade, é para tirar realmente, ó, de forma cirúrgica, a mentira que até poucos dias muitos estejam acreditando. E finalmente o nosso Rabino Adin diz, né?
Tu que mantens com fidelidade teu pacto com a humanidade, é chegada a hora de enviar aos teus filhos boas novas de salvação e redenção e proporcionar-lhes paz e bênção, luz e alegria. Baruch Hashem. Esta como diz, né? Esta é a nossa missão. Você está nesse patamar como não judeu, Benei Noor, servindo a Hashem? Então, este é o teu compromisso. Doa quem doer. E não esquece de um detalhe. Você pode sofrer reveses? Sim, podemos. Mas não pode nos remover da nossa emuná, da nossa fé no soberano. Por isso diz o salmista, é melhor confiar em Hashem do que confiar no homem ou no filho do homem que não tem salvação. Quem é que governa o mundo? Quem é que governa o universo? É o nosso Deus. Só para finalizarmos essa parte, senão a nossa aliá fica cumprida hoje. Todas as pragas que foram lançadas sobre o Egito, todas as vezes que Moshe e Arão foram ao faraó, ou por iniciativa própria, pela ordenança de Hashem, ou pelo chamado à convocação do faraó ou paraó, podia estar acontecendo a praga que fosse. Podia ser a praga que fosse. Moshe e Arão ia e voltavam e não eram afetados absolutamente com nada. Porque, como diz o salmista, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Emuná, confiança e obediência a Hashem. Acabou, amados. Ó, se Deus, Ele decretou que o teu último segundo de vida é agora, que Deus nos livre disso, obviamente, não tem o que faça escapar. Vai acontecer. Temos uma missão a cumprir. Enquanto nós não concluirmos a nossa missão, não chegou o tempo de voltar para o lar, o jardim das almas, para aguardar a ressurreição aqui nesta terra, nos dias da redenção com Mashiach. Ponto. Você vai voltar aqui sabendo que você é você. Você vai encontrar os seus aqui sabendo quem eles são. É a redenção, é a ressurreição. E pronto. Ou você acredita na luz e não nas trevas, ou você acredita na verdade e não na mentira, ou você acredita na liberdade que Deus nos dá, ou não acredita, fica na escravidão. Ok? Então, dessa forma, nós temos essa introdução maravilhosa sobre verdade, que nos traz todo esse tópico aí que nós vemos, né? E como diz o nosso Rebbe, né? Menachem Mendel, nós temos que ver a palavra, temos que ver os ensinamentos, e nós precisamos trazê-la para a nossa realidade. Não adianta você ficar preso nos ensinamentos passados, como se fosse algo do passado e morreu lá no passado, e não tem nada a ver com o presente. Então você estará o quê? Vegetando. Não vai servir para nada. Ok? Jandir Dias, essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir realmente o que está escrito. Baruch Hashem. Amém. Então, amados, nesse sentido, então, a introdução sobre essa questão aqui. Como eu falei, né, para dar uma fechada nessa questão aqui, veja bem o finalzinho da introdução, diz assim, assim que tiver reconhecido que sim, que a verdade é verdade, essa é a verdade indiscutível, então você deverá envolver todas as células de seu cérebro para compreender, digeri-la e, além de viver, anunciar para que outros conheçam também. Mas, tem um mas,
como sempre aparece um mas no caminho, como sempre aparece uma pedra no caminho, não é verdade? Então diz assim, mas comece com admiração com o vazio, de olhos e ouvidos abertos para aquilo que o mundo lhe está dizendo, né? Ou seja, se você volta a sua admiração para o mundo de uma forma simples, daquilo que você vê e que você acha que aquilo é verdade, então você novamente volta a ser prisioneiro de si mesmo e você vai acreditar na mentira como verdade. E aí, é só você ter uma base, né? Os dias que nós estamos vivendo. Por mais que a boa classe médica estão trazendo verdades e a imprensa, né? A imprensa entre aspas, né? A imprensa aberta, a imprensa legal, ela simplesmente não permite com que as verdades venham à tona, muito pelo contrário, eles procuram denegrir a imagem destes profissionais, né? E vem, né, de alguma forma querer macular a honra desses profissionais com falsas notícias e com falsos argumentos, dizendo que eles estão mentindo, né? Então, procure aí, pesquise aí o que o Conselho Federal de Medicina está dizendo nesses últimos dias. Se você admirar o mundo de forma simples, naquilo que está acontecendo e se deixar dominar aparentemente por aquilo que está acontecendo, então tenha certeza que você estará dentro do grupo fúnebre. Ou seja, prepare o teu caixão, porque a qualquer momento você vai ser enterrado vivo, como aconteceu em vários casos aí nesses últimos 14 dias, né? Pessoas que invadiram o necrotério dos hospitais, encontraram lá sua mãe, por exemplo, um dos casos, que estava dentro do saco preto, e a hora que ele abriu o saco preto lá, a mãe dele estava lá dentro, e ela estava respirando, estava viva. Este é o sistema, este é o establishment, este é o globalismo, este é o sistema socialista comunista. Vida para eles não importam, simplesmente assim. Desde que eles alcancem o objetivo deles, dominar o mundo e escravizar a raça humana. Deus, diz o nosso rabino Adin, Pai misericordioso, tu que mantens fiel ao pacto com a humanidade, traga as tuas bênçãos. É a prece que nós fazemos diariamente, ok? Faça você também. Vamos então, entrando na primeira das 17 gotas de sabedoria do nosso Rebbe, de número 191, que diz assim: enganar o mundo é uma coisa, mas enganar a si mesmo não é nenhuma façanha. Você é um tolo por querer enganar-se, e qualquer um pode enganar um tolo. Não vou discutir isso. Depois de tudo que foi dito aqui, eu não vou falar mais nada sobre isso. Tirem as suas conclusões, só vou ler de novo. Enganar o mundo é uma coisa, mas enganar a si mesmo não é nenhuma façanha. Você é um tolo por querer enganar-se, e qualquer um pode enganar um tolo. Não vou comentar nada, não vou falar nada, que os tolos, que as pessoas que estão acreditando nessas falácias por aí, são todo massa de manobra, tolos nas mãos dos poderosos temporários, pois a queda é iminente. Vamos para a nossa aliá, misericórdia. Então nós estamos iniciando a nossa 26ª Parashá Shemini, capítulo 9 de Levítico. E
Desculpa aí que a garganta ficou aqui, né? Então, na nossa primeira aliada da nossa Paraxá, vai do capítulo 1, capítulo 9, verso 1 ao verso 16. O meu breque chegou aqui, gente. A Edna. O meu breque chegou aqui. Calma, calma. Já me acalmei, Edna. Vamos em frente. Então, a introdução, né, para a nossa Parashat Shemini, os nossos sábios, com comentários de Rashi, do nosso Rebbe Menachem Mendel, diz assim: como existem 7 dias na semana, o número 7 alude ao ciclo do mundo natural. Então esse é o significado do número 7, ok? Então 8 representa aquilo que está além do mundo, o reino espiritual. Amados, cada dia que passa eu fico mais, eu iria falar assombrado, mas não, isso é uma coisa negativa, né? Mas numa palavra positiva, né? Eu fico mais maravilhado de ver como que a palavra, ela é de fato atualíssima. Graças a Deus que a Torá, ela não é Torá da moda. Porque se ela fosse Torá da moda, ela teria ficado lá atrás, perdida no tempo e no espaço. Mas Deus é tão maravilhoso, porque a Torá, ela é a essência de Deus, é a revelação da essência de Deus. Por isso que a Torá, ela é sempre presente, é um eterno presente. Ela não é passado, ela não é futuro, ela é um eterno presente. E de acordo com a própria história da humanidade presente, a Torá vem com a sua mensagem atualíssima. 7 é um ciclo natural que alude ao ciclo natural do mundo da criação. Por exemplo, 7 dias da semana. A semana só se completa no 7º dia. Ponto. Ciclo natural do mundo físico. Do mundo físico. 8. Ele alude àquilo que está além do mundo físico. Porque ele está se referindo ao reino espiritual. No 6º dia da criação, preste atenção, no 6º dia da criação, dizem os nossos sábios, no 6º dia da criação, Deus criou o ser humano, o homem. 6 alude ao número do ser humano. Nós estamos no 6º milênio. Este é o tempo que Deus deu para o ser humano, 6 milênios. Por isso que nós estamos no ano 5.781. A qualquer momento, como diz o nosso Rav Shimon Brandi, mas que seja a qualquer momento mesmo, que seja para já, para agora, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para que nós possamos adentrar no 7º milênio. Por que o 7º milênio? Porque assim como a semana se completa no 7º dia, a história da humanidade, a história do universo, ela vai se completar no 7º milênio. E no 7º milênio, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, nós teremos a época da redenção, onde todas as coisas, em todos os reinos, animal, vegetal, mineral, no reino do ser humano, tudo será restaurado. No 7º milênio, na era messiânica, na época da redenção do Mashiach. Por isso, o reino de Mashiach, ele tem, nos olhos humanos para entendermos, ele tem uma previsão de 1000 anos. Por quê? Porque a partir do momento que Mashiach se revelar, começa a redenção, começa de fato as coisas serem colocadas aos poucos no seu devido lugar. Com a revelação de Mashiach, simplesmente morte não haverá, doenças não haverão mais.
Quando nós vemos aí, dentro de Pêssar, que nós vimos aí, que naqueles dias, Deus fará com que o sol venha brilhar realmente como deve brilhar, porque no momento o sol não está brilhando como deve brilhar. E quando esse sol voltar a brilhar como deve brilhar, então todas as imperfeições humanas serão curadas pelo brilho deste sol. E este sol, amados, para que ninguém caia na idolatria, não é nem o sol propriamente dito em si, como nós o conhecemos agora, e muito menos alguém que possa, alguns dizer que representa o sol da justiça e patati patatá, certo? Não, é sol, sol mesmo, é este sol que Deus criou, a princípio lá, o luminar do dia e o luminar da noite. Esse verdadeiro luminar do dia que Deus criou naqueles dias da criação. Este luminar do dia que nós conhecemos como sol posteriormente, mas este luminar do dia, ele voltará a brilhar como ele começou a brilhar no princípio da criação e depois foi ofuscado por causa do pecado. Este sol, este luminar do dia, ele vai brilhar com a sua luz original que Deus o criou. E todas as imperfeições humanas e dos demais reinos serão curados, sarados. Por que você acha que uma das coisas que os bons médicos estão dizendo na atualidade, tome sol das 10 da manhã até as 4 da tarde, durante 15 minutos, com 60% do teu corpo descoberto. Portanto, você precisa tomar este sol, se você assim o fizer, num lugar reservado, porque você estará com 60% do seu corpo descoberto, e ninguém é para ver a nudez de ninguém, entendeu? E devido à deficiência da falta da vitamina D3 que o sol nos traz, então os médicos, bons médicos, estão orientando a tomar um complemento de vitamina D3. Qual finalidade? Para que a nossa imunidade possa estar alta contra bactérias e vírus. Entendeu o que quer dizer este sol para aqueles dias? E durante o reinado de Mashiach, isso acontecerá. Por quê? Porque tem o 8º milênio. Temos o 8º além do mundo. Esse 8º o que é? É no final do reinado de Mashiach, quando o mundo será transformado 100% na casa de Deus. É o 8º milênio. É o milênio da eternidade. De uma forma simples, a vida eterna. Opa, vamos voltar para a nossa aliá. Mas é que está ligado aqui ao 8º dia, que é Shemini, o nome da nossa paraxá, ok? Então, o 8 representa aquilo que está além do mundo, o reino espiritual, mais sublime, que desafia qualquer interação com a mundanalidade. Sendo verdadeiramente infinito, ele não tem nenhuma relação significativa com o finito. É o 8º. 8º milênio, a casa de Deus, a vida eterna. Faça essas ligações. E é a esta incompatibilidade fundamental entre 7 e 8 que a Torá se refere colocando Sheminim em uma paraxá à parte. A Torá está nos ensinando que 8, que é infinito e divino, e 7, que é mundano e físico, não pode se misturar. Ok? Não pode se misturar? Será que não? Então vamos ver. Isso quer dizer que, se eles não podem ser misturados pelo homem sozinho, mas Deus e seus mandamentos, é claro, não estão limitados pelo paradoxo entre matéria e espírito. O homem sim está limitado, Deus não.
O homem sozinho, ele não tem como interagir com o 8, o espiritual, o infinito. Assim, quando o homem segue a ordem de Deus para executar uma tarefa em particular com um objeto físico, nós testemunhamos uma improvável fusão de opostos. Aquele objeto físico, cuja própria natureza é ocultar a presença de Deus, agora torna-se uma expressão pura da vontade divina infinita. Dessa forma, assim, vamos lá. Então vejam bem aqui. Então, aqui o que os sábios querem nos trazer? O que Rashi e o nosso Menachem, o nosso Rebbe, quer nos chamar a atenção para essa questão improvável, né, da fusão de opostos, né, entre o objeto físico, que é o objetivo do objeto físico, é exatamente ocultar a presença divina, e agora torna-se uma expressão pura da vontade divina infinita. Ou seja, tudo que está relacionado a este mundo conosco, tudo aquilo que é objeto, que é físico, material, que está ligado diretamente conosco, nós precisamos colocá-los a serviço de Hashem, do Eterno, para que isto se torne uma bênção espiritual. Quando nós fazemos isto, então há uma fusão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Há uma fusão entre o finito e o infinito. Mas é porque o ser humano, ele colocou, vamos dizer assim, ele colocou a porção espiritual naquilo que ele está fazendo. Os objetos que ele está usando para uma finalidade espiritual. Obviamente, aquilo que é aprovado por Hashem, não resta dúvidas, ok? Continuando, agora vamos entrar um pouco mais na profundidade desta realidade 7 e 8, mundo físico, mundo espiritual, o finito e o infinito, o ser humano e Deus. Assim, portanto, as 613 mitzvot, os 613 mandamentos, que, na verdade, os 613 está diretamente ligados ao povo judeu, explicitamente, e para o povo não judeu está as 7 leis universais, ligados diretamente ao não judeu. Assim, na verdade, 613 na visão dos nossos sábios, se torna 613 pontes entre o 7 e o 8, entre o finito e o infinito. Segundo os nossos rabinos, eles falam que devido à destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, então 613 mandamentos não dá mais para que o povo judeu venha aplicar, porque existem mandamentos, dezenas de mandamentos, que estão ligados diretamente dentro da terra de Israel. Outros tantos mandamentos ligados diretamente dentro de Jerusalém. E outros tantos mandamentos dentro do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Então, segundo os nossos rabinos, dizem que desses 613 mandamentos, depois da destruição do segundo templo, de uma certa forma, existem quase aproximadamente 200 mandamentos que se pode cumprir fora da terra de Israel. Isto especificamente para os judeus. Para os não judeus, as 7 leis universais, ou seja, agora trazendo para nós não judeus, Menor. Então, para nós temos 7 pontes entre o 7 e o 8. Temos 7 pontes entre o finito e o infinito.
entre o mundo físico e o mundo espiritual. Temos 7 pontes entre nós, Benei Noach, não-judeus, e o nosso Deus, que é o mesmo Deus dos judeus. Continuando, por conseguinte, é através da observância destes mandamentos para os judeus e para os não-judeus que a presença de Deus tornar-se-á visível dentro deste mundo físico, com a verdadeira e completa redenção que se revelará através do justo e verdadeiro Mashiach, com o 8º dia da consagração, quando a glória de Deus apareceu para todas as pessoas. No fim do reinado da era messiânica, toda a glória de Deus surgirá no fim do 7º milênio, para entrarmos no 8º milênio, a vida eterna. Enquanto não aparece a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, nós precisamos estar cientes de que, no momento, nós estamos entre o 6º e o 7º. É a passagem dos 6 dias comuns. Olha onde que chega Shabat. É a passagem dos 6 dias comuns da semana para adentrar no 7º dia, o Shabat. São 7 pontos que nós temos entre o 6º e o 7º, entre a história da humanidade até aqui e o início da redenção com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Quando adentrarmos nesta fase da era messiânica, então nós estaremos entre o 7º e o 8º. A redenção para o 8º, onde realmente as nações, todas elas estarão vivenciando 613 mandamentos, 7 mandamentos universais, para poder chegar no 8º milênio, a vida eterna e o mundo sendo plenamente transformado na casa de Deus. Shemini é a nossa 26ª Parashá. Quantas coisas fantásticas nós temos diante de nós, ok? Vamos para a nossa leitura e com alguns comentários referente à leitura, ok? A mais para acrescentar aí, ok? Então lá, capítulo 9 de Levítico, verso 1 a 16, com os comentários de Rashi, que assim nos diz. Então aqui nós vamos ter a conclusão dos ritos de investidura do sacerdócio. Então a partir desse capítulo 9, nós vamos ter aqui a conclusão da investidura do sumo sacerdote Kohen Gadol Aarão e dos seus filhos aos sacerdócios Kohanim, né? Então vamos ver aqui que nos fala essa conclusão. Então nos 7 dias anteriores não houvera manifestação divina em resposta aos ritos de investidura executados por Moshe em Aarão e seus filhos. Os israelitas, desanimados por isso, queixaram-se a Moshe de que todo o seu esforço de doar os materiais para o tabernáculo e construí-lo parecia ter sido em vão, visto que, evidentemente, Deus ainda estava furioso com eles por causa do incidente do bezerro de ouro. Moshe respondeu que a presença divina só agraciaria sua obra depois que Aarão começasse a oficiar como sumo sacerdote, pois o mérito dele era superior ao do próprio Moisés. Assim, no 8º dia dos ritos de investidura, ou seja, no 1º dia de Nissan, do ano 2449 a contar da criação, depois de erguer o tabernáculo e executar todos os ritos que tinha de realizar pessoalmente, Moshe chamou Arão, os filhos de Arão, e os anciãos de Israel, para informar-lhes que, tendo ele concluído os ritos de investidura,
Deus lhe ordenara que fizesse Arão entrar no tabernáculo e executar os ritos restantes do final do dia. E Arão não o faria por iniciativa própria. Ele disse a Arão: toma para si um bezerro em seu 2º ano de vida, como oferenda de pecado, e um carneiro como oferenda de elevação, ambos sem defeito, e aproxima-os diante de Deus. O bezerro indicará que Deus perdoou a tua participação no incidente do bezerro de ouro. Falarás aos israelitas dizendo: tomai coletivamente um bode como oferenda de pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos em seu 1º ano de vida, e ambos sem defeito como oferenda de elevação. Um boi e um carneiro como oferendas de paz, para abater diante de Deus, e uma oferenda de farinha misturada com azeite, e assada como pães não fermentados, porque hoje Deus aparecerá a vós, manifestando sua presença no tabernáculo que construístes. Porém, para que isso aconteça, primeiro tereis de executar estes ritos. Eles foram e levaram o que Moshe lhes ordenara, que levassem para a frente da tenda da reunião. E então, mais uma vez, a comunidade inteira se aproximou da tenda da reunião e postou-se diante de Deus. Moshe disse, isto é o seguinte procedimento, é o que Deus ordenou que fizesseis, a fim de que a glória de Deus apareça a vós. Arão, ainda consciente de seu papel no incidente do bezerro de ouro, estava envergonhado e temeroso de aproximar-se do altar, de modo que Moshe disse a Arão: por que te envergonhas? Foste escolhido para esta função. Aproxima-te do altar e oferta o jovem bezerro como tua oferenda de pecado, e o carneiro como tua oferenda de elevação, para expiar por ti e pelo povo. E oferta o bode, o bezerro e o cordeiro como sacrifício do povo, para expiar por ele, como Deus ordenou. Depois da leitura, nós vamos voltar a comentar aqui sobre os sacrifícios aqui mencionados, ok? Não perca, é importantíssimo. Você não pode sair dessa aula sem os comentários para complementar a leitura, ok? Vamos lá. Arão aproximou-se do altar e abateu o bezerro de sua oferenda de pecado. Os filhos de Arão coletaram o sangue em uma vasilha e levaram a ele o sangue. Ele mergulhou o dedo no sangue e colocou o dele sobre as saliências do altar e derramou o resto do sangue sobre a base do altar. Queimou a gordura, os rins, o diafragma, com parte do fígado da oferenda de pecado sobre o altar, como Deus ordenara a Moshe. Conforme ordenado, ele queimou a carne e o couro no fogo, fora do acampamento. Isso foi uma exceção à regra de que só oferendas de pecado, cujo sangue é aplicado sobre o altar interno, devem ser queimados. Ele abateu a oferenda de elevação. Os filhos de Arão coletaram o sangue em uma vasilha e entregaram-lhe o sangue na vasilha, pronto para ser aplicado sobre o altar. E ele tomou os deles e os aspergiu sobre os cantos nordeste e sudoeste do altar, de maneira que ele considerou que o sangue estava ao redor do altar. Eles também lhe entregaram as oferendas de elevação cortada em seus pedaços prescritos, prontos para ser queimados junto com a cabeça. Ele os queimou sobre o altar. Lavou as vísceras e as pernas e queimou-as sobre o altar em cima das partes gordurosas que estavam sendo queimadas da oferenda de elevação. Então ele apresentou os animais para o sacrifício do povo, tomou o bode da oferenda de pecado do povo, abateu-os e executou sobre os procedimentos da oferenda de pecado sobre ele, exatamente como o primeiro sacrifício que ofertara, sua própria oferenda de pecado. Apresentou o bezerro e o cordeiro para a oferenda de elevação e ofertou-a de acordo com o regulamento da oferenda de elevação voluntária, pois são idênticos os procedimentos
seguidos das oferendas de elevação voluntária e obrigatórias. Amém. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá. Vamos agora aos comentários sobre a questão dos sacrifícios, para que nós não tenhamos dúvidas nenhuma e que nós possamos ter o conhecimento, para que nós saibamos a verdade, para que nós estejamos e permaneçamos na luz da verdade que a Torá nos traz, que a Shekhinah, a presença divina, nos traz, para que nós possamos levar às pessoas esta libertação em todas as suas dimensões, ok? Então vamos lá. Então, primeiramente, vamos ver aí a questão dos sacrifícios, korbanot, certo? Então, qual é a ordenança de Deus a Arão? Através de Moshe. Então, Deus diz a Arão: pegue a oferenda de pecado. Qual é a oferenda de pecado de Arão, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote? Um bezerro. O bezerro é o sacrifício para perdão de pecados. Portanto, não tem sacrifício de cordeiro para perdão de pecado para o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Ok? Então, qual é o sacrifício? Um bezerro. Segundo animal que é usado por Arão, o Kohen Gadol, para uma nova oferenda, um novo sacrifício. Qual é o sacrifício? A oferenda de elevação. Qual é o animal? Carneiro. Não é cordeiro, é carneiro. E outro detalhe, não é para perdão de pecados, é para oferenda de elevação. O que é oferenda de elevação? Aproximar-se de Deus voluntariamente. Então, essa oferta de elevação é uma oferenda voluntária, porque eu quero me aproximar de Deus mais, ok? Ponto. Então, nós temos aqui bezerro e carneiro para o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. O bezerro é para perdão de pecados, certo? Bezerro, ele é filhote de boi e vaca. Boi e vaca não tem como dar à luz a cordeiro, como certos segmentos religiosos querem fazer, que boi e vaca deem à luz cordeiro, para dizer que perdoa pecados. É a mesma coisa sobre a Páscoa gentil, né? É coelho que bota ovo. A ligação que se faz é essa: coelho bota ovo, ok? E coelho é mamífero, ok? Segunda questão que nós temos aqui, onde o verso 3, Deus fala bem claramente, capítulo 9, verso 3. Falará aos israelitas. Israelitas aqui simboliza o povo, o povão, independente de classe social. É o povão, Kohen Gadol e povão, povo. Então vamos agora. Qual é a oferenda para perdão de pecados para o povo? Tome um bode. O bode é o animal para o sacrifício de perdão de pecados. Nesta conjuntura que nós estamos aqui, na investidura do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ao seu ofício. Então, qual é o animal que é usado para perdão de pecados do povo? Bode, e não cordeiro. Lembram que nós falamos no princípio? A prece do nosso Rabi Adin. Ó Pai misericordioso, insufla nas pessoas
o espírito de tua sabedoria, para que eles não caiam nos enganos, nas falsidades, nas mentiras, que eles não venham acreditar que bode dá à luz, aliás, que não é que o bode que é ofertado para perdão de pecados para o povo é um cordeiro, como os incrédulos lá de Thomas Edison, que viram a praça sendo iluminada, porque ele descobriu a questão da eletricidade, da lâmpada, e as pessoas não acreditavam, vendo a verdade não acreditavam. Ou seja, as pessoas estão vendo aqui, o bode é o animal para oferenda de perdão de pecados do povo, e as pessoas olham para o bode e veem um cordeiro. Bode? Pode ser cordeiro? É só quem tem a sua mente dominada pela falsidade, pelo engano, pela mentira. Ele vê a verdade, mas não enxerga a verdade. Ele acredita no que dizem, não na realidade dos fatos. Ok? Continuando. Aqui para o povo, qual é a oferenda de elevação, de aproximar-se de Deus? O bezerro. Qual é a oferenda de elevação que o povo também pode usar para a elevação, aproximar-se de Deus? Um cordeiro. Aqui é cordeiro. Mas é um cordeiro de oferta para elevação, aproximar-se de Deus. É um sacrifício voluntário. Não é para perdão de pecados. Não pode mudar, tirar o bode para perdão de pecados e trazê-lo para a elevação, e pegar o cordeiro de elevação e levar para o sacrifício de perdão de pecados. Porque quando o homem e qualquer sistema religioso inverte a ordenança de Deus, ele está simplesmente deturpando, corrompendo a verdade de Deus. E aí ele tem contas a ajustar com Deus, porque não se pode tirar e nem acrescentar aquilo que está escrito. A Torá diz isto. Essa é uma expressão da Torá, não do outro livro, é da Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Então, para o povo, bezerro, oferenda de elevação. O cordeiro, oferenda de elevação. Qual é o animal usado para o povo, pelo povo, para a oferenda de paz? O boi é usado como oferenda de paz, certo? Qual outra oferenda que é usada para paz? Carneiro também é oferecido como sacrifício de paz. E qual é a oferenda de farinha? Então a oferenda de farinha são os pães não fermentados, que é a oferenda para Deus, a oferenda de farinha, certo? Ou seja, resumindo, certo? Quem não tinha condições aqui, no caso específico da investidura ao sacerdócio naquele dia para o sacrifício, quem não tinha condições aqui de comprar ou ter um animal de pequeno a médio e grande porte, então ele poderia participar trazendo a sua oferenda de farinha, uma oferenda de pães não fermentados. Estaria participando normalmente desses sacrifícios para a investidura do Kohen Gadol, o sumo sacerdote e os seus filhos, para a investidura do ofício sacerdotal, ok? Sabe aquele ditado que diz, começou errado e se começou errado vai terminar tudo errado? Então é a mesma coisa, as pessoas, os homens, criando religiões que não é permitido por Deus, criando religiões, eles pegam lei, deturpam, mudam, corrompem, torcem a seu bel prazer e depois sai por aí, esta é a nossa religião, vamos seguir ela e patati patatá. Muitas vezes usam os próprios 5 primeiros livros da Bíblia, usam, leem,
veem a verdade, leem e as pessoas ouvem as verdades, mas aí vem a interpretação deturpada do que está escrito, e as pessoas que ensinam, mesmo vendo a verdade, não dão crédito à verdade, mesmo as pessoas que ouvem a verdade também não dão crédito à verdade. E aí começa errado, vai estar tudo errado. Então, por isso, a verdade liberta. Com a graça bendita de Hashem, amanhã às 14 horas, a nossa segunda aliá da 26ª Parashá Shemini. Lembre-se que você está evoluindo, não regredindo. Seja forte, seja luz, seja verdade, seja liberdade, para levar sempre uma mensagem de esperança, de confiança que Deus está conosco. Não nos entregará nas mãos dos perversos. Que haja em nossos dias, neste mês de Nissan, grandes liberdades do nosso povo, para ter a liberdade de conhecer mais e mais a luz, a verdade, a liberdade que conduz ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, à vida eterna. Shalom, shalom. Até amanhã.